Fraser e sua contribuição para a construção da teoria política feminista, né? As traduções ao longo deste artigo de trechos de obras em idioma estrangeiro são de responsabilidade da autora do artigo, né? Para Luiz Felipe Miguel, em 2005, a preocupação corrente de multiculturalistas e de distintos teóricos da diferença seria a de produzir não uma teoria democrática, mas uma teoria da justiça. É justamente a este deslocamento que parte importante das teorias feministas dedicam-se contemporaneamente. Em parte isso se deve porque desde a contribuição original de John Rawls, em 1971, com sua teoria da justiça, né, ficou patente que para o mundo que as democracias ocidentais e suas teorias subjacentes vinham convivendo facilmente com um quadro desalentador de profundas desigualdades sociais e políticas. Dentre as contribuições diversificadas às teorias feministas contemporâneas sobre os debates estabelecidos acerca de temas cruciais, como igualdade e diferença, teorias da justiça, Estado Nacional, democracia e participação, destaca-se sobremaneira a contribuição de Fraser, N. Fraser. Fraser ficou notabilizado internacionalmente por sua crítica contundente ao trabalho filosófico de Habermas, né? A primeira crítica conhecida de Fraser foi em 1995. Na verdade, apontou para traços conservadores da teoria crítica de Habermas, que permaneceria androcêntrica e insensível às questões de gênero, já que, posicionando-se contra esta forma analítica que distingue e separa sistema e mundo da vida, Lembes Weld, né? A crítica feminista afirmaria a necessidade da generificação, finalmente, da própria oposição entre público e privado. A autora quis ressaltar que nestes espaços estariam marcados diferencialmente os papéis entre os sexos, sendo central na sua argumentação que o próprio trabalho doméstico das mulheres, ao permanecer não reconhecido e invisível, continuaria não sendo contado como uma efetiva contribuição para a reprodução dos sistemas estatal e econômico. A autora também se incumbe de indicar que a esfera pública burguesa habermasiana seria artificial, efeminada e aristocrática, e promoveria um estilo mais austero de discurso e comportamento público, um estilo considerado como racional, virtuoso e varonil, segundo Fraser, né? Tendo também cabido promover uma exclusão formal da mulher da vida pública e naturalizar, dicotomizando espaços ideais para as mulheres, como a vida privada e doméstica, e, em contrapartida, reificando a esfera pública como um espaço masculino, especialmente o seu conceito de esfera pública. Este último teve sua origem na obra Mudança Estrutural da Esfera Pública, em que Habermas tratou da gênese e transformação da esfera pública burguesa. Fraser apontava naquele momento para o surgimento dos subaltern publics, né, dos públicos subalternos, aqueles grupos sociais que, devido à concepção de uma esfera pública nacional e homogênea, estariam excluídos dos processos de deliberação pública, como as mulheres e as minorias étnicas. As principais críticas elaboradas por ela àquele momento podem ser assim resumidas, né? Primeiro, os diferentes interlocutores na esfera pública não podem colocar em suspenso seus diferenciais de status e agir como se fossem iguais, trazendo implícita a consideração de que a igualdade social em modelos liberais e burgueses não é condição necessária à democracia. Segundo, existiriam múltiplas esferas públicas concorrentes. Isso não representa necessariamente um afastamento da democracia. Pelo contrário, a multiplicidade seria preferível à existência de uma única e compreensível esfera pública. Tanto em sociedades estratificadas como em sociedades multiculturais, seria desejável a existência de esferas públicas múltiplas e concorrentes. Nas primeiras, diz a autora, a existência de arranjos que acomodem a contestação entre múltiplas esferas públicas concorrentes promove de forma mais adequada a paridade de participação do que em contextos em que há apenas uma esfera pública e em que membros dos grupos subordinados não contam com arenas de deliberação e contestação. Fraser chama tais arenas de deliberação de subaltern counterpublics, ou seja, arenas discursivas paralelas em que os membros dos grupos subordinados podem inventar e circular contra-discursos para formular interpretações de oposição referidas à sua identidade, interesses e necessidades, e afirma que a sua existência indica uma ampliação da contestação discursiva, fato que implica uma democratização do espaço público em sociedades estratificadas. Terceiro, na esfera pública seria o local de deliberação acerca do bem comum e também acerca de todos os demais temas que fossem coletivamente alcançados a tal condição, e seria desejável, inclusive, a tematização de interesses e questões privadas, já que o privado também é político.
Não deveria haver uma definição a priorística do que deve ou não ser tido como fora dos limites do público. Assim, diz a autora que, pelo contrário, a publicidade democrática requer garantias positivas de oportunidades para minorias convencerem os demais de que o que não era público no passado, no sentido de ser uma questão relativa ao bem comum, deve agora passar a ser, segundo Fraser. Nesse sentido, a autora indica que a teoria social crítica deve olhar de modo atento para os termos público e privado, percebendo-os não apenas como a designação de esferas sociais, mas como classificações culturais e rótulos retóricos que apresentam consequências prático-políticas importantes para a democracia. Por fim, Fraser afirma que o modelo de esfera pública desenvolvido por Habermas pressuporia uma separação rígida entre a sociedade civil e o Estado, o que nem sempre seria real ou mesmo desejável. Voltando-se à questão da igualdade, Fraser defendeu então que, apesar da inexistência de impedimentos formais à participação no debate público, alguns impedimentos informais ainda persistiriam. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o texto Movimento e Teoria Feminista. É possível reconstruir a teoria feminista a partir do Sul Global, esse texto da Marlise Matos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.